Aqui abaixo, por favor. Tia, põe um pouco mais pra cima, por favor, só um pouquinho. Aí, tá bom, obrigada. Tia, sobe mais um pouco ali pra cima. Eu vou dar 5 minutos para quem está copiando o texto terminar. E se não terminar, eu vou subir para as questões e vai ficar sem terminar o texto, porque tá muito demorado. E acaba atrapalhando os outros que já copiaram o texto.
Tia, abaixa, por favor. Não, já acabou o tempo de copiar o texto. Vocês estão muito demorados, gente. Tia, tem que pular uma linha para uma ordem, uma certeza e uma possibilidade para Pode, dois? pula uma linha entre cada uma. Tá bom, obrigado. Por nada.
Ô, tia, 4 é até nevoeiro ou tem mais uma? Como é que é? A 4 é até nevoeiro as sugestões que é para marcar? É. Não, tem mais uma aqui, ó. Umidade do ar. Tá bom. Eu vou subir aqui para ficar tudo junto. Aí. Obrigada. Ai, mamãe, que medo. Quê? Alguém falou alguma coisa comigo? Acho que não, tia.
Pronto, gente, podemos responder? Vou fazer a leitura do texto para a gente Sim. começar a responder. Tia. Por que existe o nevoeiro? Quem pensa que o nevoeiro é mero efeito especial de filme de terror ou de suspense está enganado. Porque mais que surgira certo mistério, o nevoeiro tem a ver com a umidade do ar. O nevoeiro se forma quando o vapor da água presente na atmosfera passa do estado gasoso para o estado líquido. Portanto, aquela névoa que por vezes parece caminhar, nada mais é do que um aglomerado de gotículas, ou melhor, uma nuvem que se forma muito próximo da superfície terrestre. Nevoeiro é muito parecido com aquela fumaça que se forma no banheiro quando tomamos banho quente. O que vemos no banheiro é também uma porção de gotículas de água flutuando no ar. Quer uma prova? Use seu dedo para desenhar no espelho embaçado, ou seja, cheio de gotículas coladas nele. O dedo deixa ou não deixa um rastro molhado? As gotículas de água que compõem o nevoeiro só se formam quando o ar do ambiente não é capaz de suportar tanto vapor d'água. Em outras palavras, quando o ar fica saturado pelo vapor, lembrando que quanto mais quente for o ar, mais vapor ele consegue absorver. Só há duas formas pelas quais os nevoeiros aparecem: acrescentando vapor no ar, como no caso do banho quente, e pelo resfriamento do ar, como ocorre nas noites em que a temperatura se apresenta mais baixa do que a do dia. Número 1. Identifique com um traço o verbo nessa passagem do texto. Nevoeiro é algo muito parecido com aquela fumaça. O verbo está no modo indicativo para exprimir uma ordem, uma certeza ou uma possibilidade. O verbo está no indicativo para indicar uma ordem, uma certeza ou uma possibilidade. Eu vou perguntar de novo, que eu acho que vocês não estão me ouvindo. O verbo está no modo indicativo. Parecido, o verbo está no modo. O nevoeiro é algo muito parecido com aquela fumaça. O verbo é qual? Qual é o verbo dessa frase? Certeza. O verbo é, do verbo ser. O verbo está no modo indicativo. O verbo no modo indicativo é para indicar uma ordem, uma certeza ou uma possibilidade. Uma certeza. Uma certeza. Então, a gente vai marcar aqui. 2. Aponte o trecho que apresenta o verbo no imperativo. O imperativo é que indica ordem ou um pedido. Quem pensa que nevoeiro é um mero efeito especial de filme de terror, ou uma nuvem que se forma muito próximo da superfície, ou use o dedo para desenhar no espelho embaçado. Qual dessas três frases indica, o verbo indica uma ordem ou um pedido? O modo imperativo indica ordem ou pedido. Qual dessas três frases indica ordem ou pedido? Use seu dedo para desenhar o espelho embaçado. Use o seu dedo para desenhar no espelho embaçado. Está indicando uma ordem ou um pedido. Então, o verbo está no modo imperativo. No trecho, as pontadas acima, o verbo no imperativo indica um pedido, sugestão ou recomendação? Pedido. Um pedido. No período, por mais que sugira certo mistério, nevoeiro tem a ver com a umidade do ar. O verbo no modo subjuntivo, sugira, refere-se ao sujeito. Certo mistério, nevoeiro ou a umidade do ar.
Foi. Falou que ia passar ali. Por mais que sugira certo mistério, nevoeiro tem a ver com a umidade do ar, o verbo no modo subjuntivo. O modo subjuntivo é aquele que indica incerteza. Aí ele está perguntando, refere-se a qual sujeito? Sugira, refere-se a certo mistério, sugira, refere-se a nevoeiro ou a umidade do ar. Ai, Olha a frase. Por mais que sugira certo mistério, nevoeiro tem a ver com a umidade do ar. O verbo é sugira. O sugira está no subjuntivo. O subjuntivo indica uma incerteza. Pode surgir o quê? Um certo mistério, um nevoeiro ou a umidade do ar? certo mistério? Um certo mistério. Ok. Agora, nós vamos pegar o livro de matemática. Página 228. Eita. Livro de matemática, página 228. Além dessa tarefa de português, vocês ainda têm lá no livro de gramática uma atividade para poder fazer lá. Cadê? Tá aqui, peraí. Que vocês vão fazer após a aula, porque não vai dar tempo de fazer tudo. Aqui, ó. Livro normal, 220. Ah, não, a gente fez ontem, né? Deixa eu ver. 221, 222 e 223. Deixa eu olhar. Se é as de ontem. 220. Ah, não, esse é de ontem, peraí. Hoje são 6, eu tô olhando no de ontem. Não, é livro de gramática mesmo, tá certo. Eu tô olhando no de ontem. Aqui, ó. Livro de gramática, página de 123 até a 128, para fazer após a aula. Tá lá no aplicativo. Além da tarefa de caderno, livro de gramática, começa na página 123, mas é de 123 até a 126, praticamente é explicação, que são os verbos no formato que nós já falamos ontem. Eu já dei a explicação ontem. Quais são os modos, quais são os tempos, quais são as pessoas. Gente, isso não. E aí vocês vão responder a página 126, 127 e 128 do livro de gramática, ok? Depois da aula. Aí tem as explicações, vocês vão reler, tem a forma de conjugação do verbo e vocês vão responder 126, 127, 128. Ok? Ok, quinto ano? Ok. Sim. O que é para fazer depois da aula? Livro de gramática. Página 126, 127 e 128. Isso, do livro de gramática. Agora, por favor, livro de matemática, página 128.
Ajude. 228. Livro de gramática, página 228. Mudança de unidade. Nós aprendemos as medidas de comprimento. As medidas de comprimento que nós vamos usar são: o principal é o metro, nós temos os múltiplos, que são decâmetro, hectômetro e quilômetro, que são múltiplos, que valem vezes mais 10 metros, decâmetro, 100 metros, hectômetro e 1000 metros no quilômetros. E nós temos os submúltiplos, que são decímetro, que são 10 centímetros, centímetros, que são centímetros, que eu transformo o metro em 100 centímetros, e milímetros, que são transformados o metro em 1000 partes. Ok? Agora, hoje, nós vamos falar sobre a mudança de unidade. Como que nós vamos fazer para realizar a mudança de unidade dessa unidade de medida? De metro para submúltiplos ou de metros para múltiplos. Se eu quero aumentar, se eu quero aumentar para alguma coisa, se eu quero, por exemplo, eu quero transformar o metro em decâmetro, eu vou dividir. Se eu quero transformar o decâmetro em metro, eu vou multiplicar por 10. No livro de vocês, na página 228, está mostrando aí bem em cima como que faz a transformação. De quilômetro para hectômetro, vezes 10. De hectômetro para decâmetro, vezes 10. Então, o número que eu tiver, se eu tenho, por exemplo, 5 quilômetros, eu quero transformar em hectômetro, eu vou pegar 5 vezes 10. E eu vou estar transformando em hectômetro. Não, mas eu quero transformar em metro. Então, eu tenho que fazer primeiro para hectômetro, depois para decâmetro e depois para metro. Ou fazer direto vezes 1000. Ok? Porque 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000, vai dar o mesmo resultado. Agora, se eu quero transformar em uma unidade, eu estou transformando de uma unidade para uma maior, uma menor, quer dizer, eu vou para uma maior. Eu vou dividir por 10. Então, se eu tenho 5 metros e quero transformar em decâmetro, eu vou dividir por 10. 5 dividido por 10 dá 0,5. Dá 5 décimos, no caso, de um decâmetro. Para passar de uma unidade de comprimento para outra imediatamente inferior, quer dizer que eu vou diminuir de quilômetro para hectômetro, de hectômetro para decâmetro, de decâmetro para metro, de metro para decímetro, de decímetro para centímetro, de centímetro para milímetro, eu vou multiplicar por 10. Ok? Ou seja, eu vou pegar a vírgula e vou movimentá-la para a casa decimal à direita. Certo? Agora, se eu quero passar para uma unidade imediatamente superior, que é maior, eu vou dividir por 10. Então, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. Certo? Exemplos. Vamos transformar 63 metros em decímetros. 63, eu vou multiplicar vezes 10. 63 vezes 10 é igual a 630. Então, ficou 630 decímetros. Agora, eu vou transformar 36 decímetros em metros. Vou pegar 36 e dividir por 10. O que eu faço? Não tinha vírgula. Eu acrescento uma vírgula. Então, ficou de 36 decímetros, ficou 3 metros e 6 decímetros. Certo? Agora, observe como transformar o metro em medidas usando um quadro. No quadro, no caso, ele está só apresentando, colocou os números,
Está mostrando o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Colocou dentro do quadro como se fosse um quadro de valores, certo? E aí ele vai multiplicar ou dividir direto no quadro, certo? Complete o quadro conforme o modelo. Olha só. Então, complete o quadro conforme o modelo. Ele está mostrando aí para vocês no quadro o primeiro exemplo. 564 metros. Não, 564 metros. Ele transformou para quilômetro. O que que ele fez? A vírgula andou uma casa para a direita, certo? Ele ficou, então, 564 milímetros, 564 milésimos de quilômetros. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. É como se eu estivesse dividindo um número ou multiplicando, certo? Então, eu vou colocar aqui 4 metros, né? O segundo exemplo. Peraí, eu vou te... Vocês estão me ouvindo? Sim. 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 De boa? Sim. Aham. Tá bom. Então, tá. Então, no 4 metros que está aí, nós vamos colocar, transformar ele em quilômetro, depois hectômetro, depois decâmetro. Aí ele tá em metro, que eu já tenho o valor inicial, ele aí é metro. Decímetro, né? Decímetro, centímetro e milímetro. Reparem aí. Aqui é... Então, aqui eu tenho 4 metros. Vou transformar em quilômetros. Primeiro eu vou colocar o 4 metros aqui, ó, no 4 metros, porque eu já sei que ele aqui ele vai ficar normal, certo? Então, lá no metro, coloca 4 metros. Se eu vou andar uma casa para uma unidade superior, eu vou andar uma casa para a direita. Então, 4 vai pôr uma vírgula aqui, ó, vai ficar 0,4. No hectômetro, eu vou andar mais uma casa, então vai ficar 0,04. E no quilômetro, vai ficar como? Se eu aqui usei 1 zero, aqui eu usei 2, no próximo eu vou usar quantos? 3. 3 zeros. Por quê? Porque eu estou andando casas após a vírgula. Aqui eu estou dividindo. Dividir 4 por 10 deu 4 décimos. Aí eu peguei 4 décimos, dividi por 10, deu 4 centésimos. E aqui eu vou dividir 4 centésimos por 10, vai dar 4 milésimos. Então, 3 zeros. Porque aqui eu estou dividindo, né? Dividir por 10. Por 10. Dividir por 10. Não precisa pôr o 10 aí, não, tá? E agora, de cá, aqui no caso, eu vou transformar em uma unidade maior, não é? Menor, né? Então, eu vou multiplicar por 10. Então, 4 vezes 10, 40. 40 vezes 10, 400. 400 vezes 10, 4.000. entenderam? Completem aí o quadro de vocês. Vocês estão conseguindo ver o quadro, né? Direitinho. Agora, nós vamos fazer
com 8.798 centímetros. Então, eu vou pôr esse número aonde? Lá nos centímetros. 8.798. E aí, agora, depois que eu já coloquei ele lá na casa dele, porque aqui ele tá aqui, né? 8.798. Eu já coloquei lá onde ele está me falando, que é centímetro. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar de acordo com o que me pede a regra. Se eu vou andar, vamos já completar o milímetro. Se eu vou multiplicar, eu vou multiplicar por 10. Então, vai ganhar 0. Não é isso? Então, vai ficar 87.980 milímetros. Para cá, eu vou andar a vírgula para a esquerda, né? Então, vai ficar 8, 7, 9 e 8. A vírgula vai aqui, que eu andei uma casa, ó. Deste número para este número. Então, em decímetro vai ficar 879 decímetros e 8 de centímetros. Para cá, também vai ter que andar a vírgula. Vou dividir por 10. Então, vai ficar 87 inteiros, 98 decímetros, no caso. Para cá, também vai andar a casa. Então, daqui essa vírgula vem para cá. Então, 8 inteiros, 798 milésimos. E agora, se eu vou andar para hectômetro, como que eu vou fazer se eu não tenho mais número? Então, Adicionar o 0? Adicionar o 0, exatamente. 0, 8, 8. E aqui, de novo, o que eu tenho que fazer? Acrescenta outro 0. Acrescentar 0, aí 0 de novo. 8, 7, 9, 8. Ok? Eu não tô conseguindo ver direito lá no centímetro e milímetro.